minha amada Astérias. Há de um dia alguém, num tempo que ainda não existe, dizer que todas as cartas de amor são ridículas. Mas logo a seguir, retratar-se-á afirmando que afinal só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Não quererei eu, por certo, ficar no rol dos ridículos que nunca escreveram cartas de amor. Eu que violei decretos imperiais e em sigilo celebrei a união de tantos apaixonados. Eu que pago com a vida essa desobediência civil, escrevo-te esta carta de amor, a única que alguma vez escrevi. Despeço-me da vida e de ti, o teu, sempre teu, Valentim. Oi, gente! Acho que pelo começo do vídeo já deu pra notar do que é que eu vou falar. Se não deu, não se preocupa, porque eu vou explicar tintim por tintim, tá bom? Então, primeiro, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, dá uma curtida no vídeo pra fortalecer aí, ajudar, né, gente? Faz parte. E compartilha se vocês acharem interessante, ou mesmo se for um assunto que vocês gostem, que é o meu caso, porque é um assunto que eu sou muito apaixonada. Bom, eu vim aqui contar pra vocês a história de São Valentim, e é por isso que eu fiz esse vídeo. É uma data que eu sou extremamente apaixonada, e alguns de vocês podem não ter ouvido falar. O dia de São Valentim é comemorado dia 14 de fevereiro, em muitos países lá fora, mas no Brasil a gente não comemora o dia de São Valentim, a gente comemora o dia respectivo, que é o dia dos namorados. Mas eu vou falar disso um pouquinho mais lá na frente, o porquê que é assim e as relações, ok? Mas vamos focar primeiro no São Valentim. São Valentim foi um mártir cristão que viveu durante o século III. No contexto histórico, na época, o imperador romano, que era Cláudio III, ele tinha acabado de fazer um decreto que proibia casamentos, certo? Não podia se celebrar casamentos, não podia ficar noivo, nem etc. Porque ele achava que os homens seriam melhores soldados se não tivessem relações matrimoniais ou filho-mulher para se preocupar. Então ele foi completamente contra, baniu qualquer tipo de casamento. Só que São Valentim, como padre e, digamos assim, amante das relações e matrimoniais e cerimoniais e etc., ele foi um pouquinho contra isso e desobedeceu o decreto. Então ele desobedeceu o decreto e continuou fazendo reuniões singelas, escondidas, para poder dar a bênção ao casamento de jovens namorados. Então ele continuou celebrando casamentos, mesmo com o decreto de Cláudio III. Isso é que é ter coragem. É uma imagem de coragem para você. Um exemplo, tá, gente? Como toda desobediência no Império Romano não fica impune, ele foi acabado decretado a morte, decapitado, em 207. Só que ele ficou preso e conheceu a filha do carcereiro na época. A filha do carcereiro costumava prestar visitas, porque muitos dos enamorados já tinham ouvido falar de São Valentim e do ato de coragem que ele teve em relação ao decreto. Então muitos ainda mandavam cartas para São Valentim e tentando de alguma forma adquirir sua bênção. E uma delas foi Astéria, a filha do carcereiro. Ele acabou se apaixonando e escreveu uma carta para Astéria antes de ser decapitado, que foi essa carta que eu li no começo do vídeo. No caso, essa carta bem aqui, que necessariamente não é a carta original, né, gente? Até porque, né? Mas eu tentei fazer parecer real. Não sei se deu certo, vocês me digam. Mas tem um texto aqui. Essa não é a carta toda, tá? Eu não quis ler toda a carta. Isso daqui é uma simulação que tinha na internet. Não necessariamente é realmente a carta que ele mandou para Astéria, a filha do carcereiro, ou qualquer coisa do gênero. Ou mesmo se o nome dela era Astéria. Mas Valentim mandou e escreveu no final da carta o teu, sempre teu, Valentim, que lá fora ficou conhecido como a assinatura de cartas de amor. Então, hoje em dia, na cultura de São Valentim, a gente coloca dizendo que você vai ser meu Valentim, exatamente por causa disso, por causa da carta de São Valentim. Eu acho muito fofo e lá fora se celebra muito, mandando cartas para as pessoas que a gente ama. Nos Estados Unidos tem as balinhas de seja meu, Valentim, etc., Valentine's Day e tudo. Então é muito forte, certo? A data. Em alguns outros lugares, como o Japão, dando uma curiosidade para vocês, se comemora o dia de São Valentim e o White Day. O dia de São Valentim é quando você dá chocolates, tipo de coisas para comer para as pessoas que você ama, não necessariamente namorado ou namorada, só para as pessoas que realmente você se importa ao redor de você. E no White Day é o dia de você pagar esse agrado que a pessoa lhe deu, dar um outro tipo de presente em troca dos chocolates que você recebeu. No contexto brasileiro, nós não comemoramos ou estamos familiarizados com São Valentim, mas nós temos Santo Antônio. São Valentim foi considerado pela Igreja Católica, sim, um santo até certo período e era celebrado na época da Roma Antiga.
Só que na época começou-se a tomar uma conotação de libertinagem, onde na época as mulheres até poderiam trair seus maridos no período. E isso era contra as crenças da igreja. Então foi barrado completamente. Eles tentaram fazer com que fosse puxado para debaixo do tapete o tal do feriado, que não deu muito certo. Com isso dito, acabou que conseguiram formar outros tipos de celebração e ainda manter a tradição do São Valentim, mas não mais a Igreja Católica considerava ele como santo, até porque a história dele era muito incerta. Então eles achavam que não seria muito coerente continuar com esse tipo de reconhecimento. Bom, no contexto brasileiro, em 1949, João Dória, que era um empresário, ele achou interessante trazer essa data para o Brasil para ser celebrada, só que de uma forma diferente, para que pudesse se encaixar um pouco mais na nossa cultura. Na nossa cultura a gente tem Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, né? Padroeiro não, né? Santo casamenteiro. E aí foi considerado ele o nosso São Valentim e por isso também foi trocada a data para o dia 12 de junho, que é véspera do Dia do Santo. Então, ele acabou trazendo isso de uma outra forma para poder nós celebrarmos também. Sendo que o dia 12 de junho não só foi escolhido por também ser a véspera do Dia do Santo Casamenteiro, mas também porque para tentar movimentar o comércio nessa época do ano, já que junho não tem muitos feriados e não tem muita movimentação de comércio, né, gente? Então, acabou botando essa data. Por isso que eu acho, assim, que acabou perdendo um pouco do brilho, tanto para mim quanto para o Brasil em si, comemorar nessa data, porque acaba sendo mais comercial do que realmente o significado do amor. Eu acho que dia 14 de fevereiro não tem relação nenhuma em dar presentes, e simplesmente você demonstrar esse amor de outras formas, de formas carinhosas, mandando uma carta, mandando um chocolate, ou mesmo um abraço. Bom, gente, esse é o contexto de São Valentim. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais da história e que vocês também sejam um pouquinho como eu e acabem gostando da data de 14 de fevereiro. Eu sou apaixonada por 14 de fevereiro. Ano passado eu acabei fazendo chocolate aqui em casa para dar para os amigos. E eu acho muito válido vocês comemorarem essas datas com as pessoas que vocês amam. Então, dia 14 não deixe passar em branco. Diga para aquela pessoa que você ama ela muito. Escreva cartas de amor, seja o Valentim de alguém e mande uma carta romântica. Então, gente, fica aí. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham se interessado um pouquinho mais sobre a história de São Valentim e que vocês pesquisem um pouco mais sobre as datas comemorativas que vocês acharem legais. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de dar o joinha, não esqueça também de comentar aqui embaixo do que você preferia que eu falasse da próxima vez, certo? Eu falei sobre São Valentim, mas eu posso falar sobre outros feriados ou alguma curiosidade ou algo diferente que você queira entender um pouco mais, mas esteja com preguiça de procurar de verdade, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e um beijo, tchau!